Olha, a Polícia Civil de Penápolis aguarda o laudo que vai apontar se a pequena Mirella, de 1 ano e 3 meses, foi ou não vítima de violência sexual. O que já se sabe até agora? Ela sofreu sim violência doméstica. A Polícia Civil já sabe o que causou a morte da pequena Mirella, de apenas 1 ano e 3 meses. A causa-morte foi hemorragia interna aguda, trauma abdominal, bem como laceração no fígado, evidenciando inúmeras lesões no corpo da criança. Essa laceração foi provocada por um instrumento contundente. Poderia ser em virtude de agressões provocadas pelos próprios investigados. Eu acredito que seja isso. Mas só um outro laudo deve constatar se a criança sofreu ou não abuso sexual. Não chegou ainda o laudo definitivo de São Paulo para afirmar se teve ou não a ocorrência de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, o que configuraria o estupro de vulnerável. A menina deu entrada no pronto-socorro em Penápolis, sem vida, no dia 14 de fevereiro. Na unidade, a médica que fez o atendimento relatou que a menina estava morta havia pelo menos 6 horas, quando foi levada, e desconfiou da versão apresentada pelo padrasto e da mãe da criança. Quando a profissional de saúde chamou a polícia, a versão do casal foi de que a menina havia caído do berço. Mas após a prisão temporária, esta versão sequer foi mencionada. Tanto o padrasto quanto a mãe da criança não tinham antecedentes criminais, mas contra eles pesam pelo menos 5 denúncias aqui no Conselho Tutelar de Penápolis. Nós tentamos conversar com um dos conselheiros, mas ninguém quis comentar o caso. O Conselho Tutelar sim diligenciou no sentido de apurar as aludidas denúncias. Ocorre que nunca era fornecido o endereço correto da residência do casal e em que pese todas as tentativas realizadas, todas elas restaram infrutíferas. Restando, inclusive eu quero mencionar que no dia do falecimento da criança, às 11 horas, a mãe teria entrado em contato com o Conselho Tutelar para verificar a possibilidade de eles estar indo e falando a respeito dessas denúncias que foram efetivadas em momento anterior. Na rua onde a criança morava com a mãe e o padrasto, silêncio. Um silêncio quebrado pelo pai de Mirella, que postou este vídeo nas redes sociais pedindo justiça. É um momento muito triste para mim em saber que não vou ter mais ela, em saber que minha pequena não vai vir mais para minha casa, sabe? Eu quero que essa justiça seja feita, que os 2 monstros venham pagar com tudo aquilo que fizeram com a bebê que só tinha apenas 1 ano e 3 meses, que não sabia falar, que estava aprendendo agora as coisas. A investigação é mantida sob sigilo. O caso é tratado como homicídio qualificado por meio cruel, feminicídio e eventual crime sexual. Agora o rumo das investigações se voltam para as oitivas, inclusive a do casal, que será ouvido nos próximos dias. Tem alguns pontos aí que a gente precisa levantar, né? Ainda está esperando esse laudo que vai confirmar ou não a violência sexual. Mas você já observou, né, que a delegada disse que ela teve ali a dilaceração do fígado, quer dizer, foram muitas pancadas no corpinho da criança. O pai já tinha dito que a criança aparecia com hematomas em casa. E quando ele questionava a mãe da menina, ela dizia, não, isso daí é uma espécie de anemia, né? Tentando relacionar aí algum problema que a menina tinha de falta de ferro, por exemplo, com as marcas roxas pelo corpo, que ao que tudo indica poderiam ser da violência. O pai estava na expectativa, já tinha tentado na justiça até mesmo reverter a questão da guarda da criança para que a guarda fosse transferida para ele. Mas aí você pensa, né? Você viu que belezinha a menininha, o rostinho dela, como ela estava sorridente nos vídeos? Na reta final da vida dela, imagina a tristeza que já estava sendo tomado. Quanto tempo que essa menina estava sofrendo com a violência? 1 ano e 3 meses, ela não conseguia dizer, não conseguia pedir socorro e estava, ao que tudo indica, né, nas mãos de pessoas que só queriam o mal dela. Se confirmada realmente aí todos os detalhes dessas agressões, mostram mais uma vez o que eu falei no comecinho do jornal, a frieza do ser humano. Como que alguém tem coragem de fazer mal para uma criancinha de 1 ano e 3 meses, a coisa mais linda, mais sorridente, e a pessoa tem ali, consegue ter a iniciativa de partir para a agressão em uma criança como essa. Nada se justifica. A mãe não tinha condições de cuidar da criança, que levasse para o pai.
o pai tinha o interesse de ter a guarda da criança. A mãe, por algum motivo, seja ele qual for, psicológico, financeiro, não tinha condições de cuidar da criação, que no parto tivesse levado a criança para adoção responsável. O que não pode é acontecer o que aconteceu. Mais um caso. Se a gente voltar um pouquinho na história aí, já mostramos na semana passada uma reportagem falando de agressões contra crianças, um outro caso semelhante do pequeno Borel, né, da criança lá no Rio de Janeiro, que foi agredida e morta depois dos ataques de um vereador de lá, o Dr. Jairinho. Então, você vê, né, o ser humano, muitas das vezes, pode ter uma ideia, quem olha e fala, nossa, família feliz, família perfeita, mãe muito boa, e a criança está sofrendo uma violência dessa brutalidade, desse tamanho, dentro de casa. Que a justiça seja feita e, claro, que a gente consiga trazer para você a resolução desse caso o mais rápido possível.